Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, vou começar já. Está tudo tão calmo. Papai e mamãe saíram e a Margot foi jogar ping-pong. Também me apaixonei ultimamente por este jogo. Como nós, os jogadores de ping-pong, gostamos muito de tomar sorvete. O jogo acaba quase sempre numa excursão a qualquer das confeitarias, onde os judeus ainda podem entrar. Delphi ou Oasis. As duas confeitarias estão sempre bem cheias, e no meio de tanta gente costuma estar alguém conhecido, até um ou outro admirador. E eles sempre oferecem tantos sorvetes que a gente não conseguiria tomar tudo nem em uma semana. Imagino que ficou admirada por eu, apesar de tão nova, já falar em admiradores. Infelizmente, essa desgraça é inevitável na nossa escola. Quando um dos rapazes pergunta se pode me acompanhar até em casa de bicicleta, é certo que se apaixona logo por mim, e que não me perde de vista durante algum tempo. Depois, pouco a pouco, sossegam, porque eu faço de conta que não vejo os olhares apaixonados e continuo alegremente a pedalar. Se aquilo passa do limite e começo a fazer umas manobras na bicicleta, a minha pasta cai ao chão e o rapaz é obrigado a descer. Apanha a pasta e até me entregar já sossegou. Estes são os mais inofensivos. Tem alguns que nos atiram beijos ou nos tocam no braço. Quando isso acontece, desço da bicicleta e falo que dispenso a companhia dele, ou finjo que estou ofendida e mando passear. E pronto, Kitty. Foi lançada a base da nossa amizade. Até amanhã. Sua Anne. Domingo, 21 de junho de 1942. Querida Kitty, toda a nossa turma treme. A reunião de conselho dos professores está chegando. Metade da turma passa o tempo a apostar quem passa de ano e quem repete. A Miep de Jong e eu escangalhamos de rir por causa das nossas companheiras de carteira, que já apostaram todo o dinheiro que têm. Rezam de manhã até a noite. Vai passar, vai repetir, sim, não. De nada adiantam os olhares suplicantes de Miep, nem as minhas sérias tentativas para se acalmar. Tem tantos folgados na minha turma que, se dependesse de mim, reprovava metade. Os professores são as pessoas mais estranhas do mundo, mas talvez sejam no bom sentido. Dou-me razoavelmente com os professores e com as professoras. Ao todo são 9, 7 homens e 2 mulheres. O Sr. Kepler, o velho professor de matemática, implicava comigo por eu falar demais. Me mandou fazer uma redação sobre o tema Uma Tagarela. Uma tagarela. O que se poderia escrever sobre isso? Mas eu não me afligi. À noite, depois de acabados todos os outros deveres, lembrei-me da redação. Pensei no assunto. Escrever umas bobagens com as palavras bem separadas, mas encontraram a razão evidente da necessidade de falar. Aí é que estava o grande problema. Pensei e tornei a pensar. De repente as palavras surgiram. Enchi as 3 folhas obrigatórias e rapidamente, sem cessar. Com o argumento, aleguei que falar era próprio das mulheres e que eu me esforçaria para mudar se a minha mãe não falasse tanto como eu. E como era sabido, contra defeitos hereditários, pouca coisa podemos fazer. O Sr. Kepler riu da minha explicação. Quando na próxima aula falei de novo, me mandou fazer outra redação. O Sr. Kepler riu da minha explicação. Quando na próxima aula falei de novo, me mandou fazer outra redação. A tagarela incurável. Escrevi como pude e durante 2 aulas me comportei bem. Mas a terceira aula não aconteceu o mesmo, e o Sr. Kepler achou que o meu comportamento passava dos limites. Anne, como castigo por sua tagarelice, vai fazer uma redação. Quack, 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 lá vem a Dona Pata. A turma morreu de rir. Também ri, embora me parecesse que tinha esgotado a minha criatividade para redações sobre o tema. Tinha de encontrar alguma coisa nova, original. A minha amiga Sunny, boa em poesias, me aconselhou a tratar o assunto em versos e se ofereceu para me ajudar. Fiquei animada. O Kepler queria fazer pouco de mim, mas eu podia dar o troco. Fizemos um poema que foi um sucesso. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne. Tinham 3 patinhos, que de tanto fazer barulho foram bicados pelo pai até morrer. Felizmente o Kepler compreendeu a brincadeira e leu o poema em voz alta, na nossa sala e nas outras turmas. Desde então posso falar sem que o Kepler me passe redações como castigo. Agora ele faz piadinhas a toda hora. Sua Anne. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, está escaldante. Todo mundo bufa e transpira.
Neste calorão tenho que andar a pé. Só agora compreendo como é bom o bonde ou carros abertos. Mas é um prazer que não existe mais para nós, os judeus. Temos de nos contentar com as perninhas. Ontem, na hora do almoço, tive que ir ao dentista na Jean-Luckenstraat. É uma caminhada longa, desde a nossa escola. Na aula de tarde, pouco não dormi. O que vale é que ainda há pessoas amáveis que nos oferecem de beber mesmo sem pedirmos nada. A ajudante do dentista compreendeu a minha situação e me deu um copo de água. Só um meio de transporte nos ainda é permitido: a barca. Lá nos cais de Joseph Israel tem um barquinho que nos leva para outra margem. Não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ai, se não precisasse ir para a escola. Durante as férias da escola roubaram a minha bicicleta. O papai levou a mamãe para uma casa mais segura de gente conhecida. Felizmente as férias estão chegando. Mais uma semana e eu estou livre disto. Ontem de manhã aconteceu-me uma coisa engraçada. Quando passei por aquele lugar onde estava acostumada a guardar a minha bicicleta, ouvi chamar. Virei-me. Atrás de mim vinha um rapaz simpático que na noite anterior tinha visto na casa da Eva, uma conhecida minha. Um pouco tímido, disse-me o seu nome: Harry Goldberg. Fiquei admirada. Não sabia bem o que ele queria de mim, mas logo descobri que iria acompanhar-me até a escola. Falei para ele que tudo bem, se era caminho dele, e andamos lado a lado. O Harry já tem 16 anos e sabe falar bem sobre muitas coisas. Hoje de manhã estava de novo à minha espera. Penso que assim vai continuar por algum tempo. Sua Anne. Terça, 30 de junho de 1942. Querida Kitty, até hoje ainda não tive tempo para escrever. Quinta-feira fiquei metade da tarde, toda em casa, de gente amiga. Sexta tivemos visitas e assim por diante até hoje. Harry e eu nos conhecemos melhor nessa semana. Contou-me muita coisa dele. Veio para a Holanda com os avós. Os pais estão na Bélgica. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. É uma garota sem graça. Desde que o Harry me conheceu, percebeu que a Fanny quase o fazia dormir de tédio. E eu sou para ele uma espécie de estimulante. Nunca sabemos como a gente pode ser útil para alguém. Sábado a Jope dormiu aqui em casa. Na tarde de domingo ela foi para a casa da Liz e eu fiquei aborrecida. À noite ia ver o Harry, mas às 6 ele me ligou. Aqui é o Harry Goldenberg. Posso falar com a Anne? Sou eu mesmo. Boa noite, Anne. Como estás? Bem, obrigada. Infelizmente não posso ir aí à noite, mas queria muito falar contigo. Pode descer daqui a 10 minutos? Está bem. Até já. Troquei de roupa rapidinho e dei um jeito ao cabelo. Depois fui para a janela toda nervosa. Finalmente veio. Quase me precipitei escada abaixo, mas esperei calmamente que ele tocasse a campainha. Depois desci. Saímos e ele foi direto ao assunto. Anne, minha avó acha que você é nova demais para mim. Acha que eu devia sair de novo com a Fanny Lowes. Mas eu não quero saber da Fanny para nada. Então brigou com ela? Não, pelo contrário. Não nos importamos muito um com o outro e por isso não vale a pena encontrarmos-nos tantas vezes. Disse a ela que pode continuar indo à minha casa e que eu também continuarei indo à casa dela. Desconfiei que a Fanny andasse com outros rapazes, mas parece que não. Meu tio achou que devia pedir de desculpa, mas não quero. Achei preferível acabar assim. A vovó insiste que eu mantenha amizade com Fanny e que não comece a andar contigo. Os mais velhos têm ideias antigas. Está certo que dependo da minha avó, mas ela também depende de mim. Às quartas estou sempre livre. Os avós julgam que vou às aulas de trabalhos manuais, mas eu tenho ido quase sempre às reuniões dos sionistas. Não somos sionistas, mas interessava-me conhecer aquilo. Ultimamente não me senti à vontade naquelas reuniões e resolvi não tornar a ir. Assim podemos encontrar-nos nas quartas e sábados, à tarde e à noite, e no domingo à tarde, e talvez mais vezes ainda. Mas os seus avós não estão de acordo. Não deve fazer isso escondido. No amor ninguém manda. Passamos pela livraria e dobramos a esquina. E lá estava o Peter Whistle com mais 2 rapazes. Era a primeira vez que o tornava a ver e fiquei cheio de alegria. Harry e eu tornamos a andar em volta do bar e por fim combinamos que ele me esperasse na tardinha seguinte, às 5:45, em frente da casa dele. Sua Anne. Sexta,
3 de julho de 1942. Querida Kitty, ontem o Harry veio aqui. Quis conhecer os meus pais. Eu tinha ido buscar torta, doces e bolachas e tomamos chá. Ao Harry e a mim não nos pertencia nada ficar em casa quietinhos. Saímos, demos um passeio e eram 8h10 quando ele me deixou em casa. O papai estava zangadíssimo por eu chegar tão tarde, que era muito perigoso para os judeus andar pelas ruas depois das 8. Prometi de hoje em diante estar sempre em casa pontualmente às 7:50. Amanhã estou convidada para ir à casa do Harry. A minha amiga Jope faz troça de mim por causa dele, mas não estou apaixonada. Então não posso ter um amigo? Ninguém acha mal que eu tenha um amigo, ou como costuma dizer minha mãe, um cavalheiro? Eva me contou que o Harry esteve outro dia na casa dela e que ela perguntou para ele: quem acha mais simpática, a Fanny ou a Anne? Não é da sua conta, respondeu ele. Então não falaram mais no assunto. Mas ao se despedir, o Harry disse: a Anne é mais simpática, claro, mas não precisa falar isso pra ninguém. As últimas palavras já foram ditas na rua. Sinto que o Harry está apaixonado por mim, e para variar isso é engraçado. A Margot dizia: um tipo simpático, mais até do que simpático. A mamãe está encantada com ele, um rapaz bonito, muito gentil e bem educado. Ainda bem que o Harry agrada tanto a família. Ele também nos acha todos muito simpáticos. Só acha minha amiga infantil e não deixa de ter razão. Sua Anne.